Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Academia Digital Einstein. Eu sou Débora Dornelas, médica oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, e hoje nós vamos falar sobre enfermeira navegadora e a contribuição para o paciente com câncer. E para falar sobre esse assunto, não poderia convidar ninguém melhor do que a Cláudia Godoy. A Cláudia, que é enfermeira navegadora do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Cláudia, além disso, é especialista em Oncologia, Hematologia e mestre pela Faculdade de Ciências Albert Einstein. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Agradeço você e ao hospital. Então, Cláudia, conte pra gente, qual que é a definição de enfermeira navegadora? Enfermeira navegadora é um enfermeiro, é um profissional que é especialista em oncologia, né? E esse especialista, além de ser especialista, que tem uma vivência no campo da oncologia junto com esse paciente oncológico. Já teve uma vivência em outras áreas da oncologia, como centro oncológico, unidade de internação, e tem uma especialidade maior com esses pacientes. Então, esse enfermeiro navegador vai contribuir muito na jornada do paciente. Essa jornada, e ele vai colaborar muito para a coordenação do cuidado desse paciente. O que é a coordenação do cuidado? É toda essa jornada que o paciente vai passar, desde o início do tratamento até o diagnóstico, o início do tratamento e no percorrer de toda a vida dele dentro da oncologia. E nós temos, inclusive, navegadores até o final de vida, em navegadores que trabalham nos cuidados de suporte. Perfeito, mas explique melhor pra gente qual que é o benefício que essa oportunidade de ter ao lado durante o tratamento do câncer, ter um enfermeiro navegador traz para o paciente. Qual que é o real benefício disso? O real benefício é trazer esse paciente para a realidade do tratamento. O paciente com o diagnóstico de câncer, ele traz muitas angústias, muitos anseios, ele fica muito ansioso, tanto o paciente quanto os familiares. E esse profissional, ele vai fazer um link com a equipe multi, ele vai conseguir trazer esse paciente um empoderamento através de orientações do que se trata o tratamento oncológico, de tudo isso que ele está passando, vai conseguir, durante essa jornada, definir qual o momento que ele vai precisar de uma psicóloga, de uma nutricionista, de um fonoaudiólogo, que seja o caso, vai conseguir empoderar esse paciente quanto aos efeitos colaterais, ele estando empoderado aos efeitos colaterais de determinados medicamentos, ele vai conseguir ter um olhar melhor para o que ele está sentindo e conseguir manejar esses efeitos junto com a equipe, conseguir avisar precocemente algum sintoma que ele vem apresentando, evitando que ele venha ao pronto-socorro com queixas maiores e até mesmo surgimento de internações. A família também é um ponto muito interessante que o enfermeiro navegador também vai empoderar muito essa família para que ela acompanhe esse paciente no dia a dia e também ajude nesses manejos. É um profissional que vai conseguir colaborar no início precoce dos tratamentos e também do diagnóstico, porque ele vai gerenciar isso junto com as equipes administrativas para antecipar exames, para organizar os exames, organização do planejamento dos tratamentos, porque o paciente ele vai estar dentro de um centro oncológico, às vezes ele não sabe onde que ele tem que fazer determinados exames, determinados tratamentos, então ele vai orientar quanto a tudo isso também. Nossa, muito bom, hein? Esse cuidado tenho certeza que é importantíssimo para o paciente. E para todos os enfermeiros que estão nos ouvindo, que estão se inspirando nessa área, né, da enfermagem, me conte, precisa de alguma formação específica para ser enfermeiro navegador? Quais são os pré-requisitos? Pré-requisitos para ser enfermeiro navegador da oncologia, principalmente, é que esse profissional tenha uma vivência anterior, uma experiência, ser especialista em oncohematologia, nós pedimos pós-graduação e, além disso, ter uma vivência anterior nessas áreas, tanto nas unidades de internação como nos ambulatórios. Então, normalmente, um navegador que já tem uma vivência, que já tenha lidado com esse paciente, para quando ele for um enfermeiro navegador, ele consiga saber o que ele está manejando. E também, segundo a Oncology Nurse Society, é melhor que esse profissional seja mestre também, que ele tenha a formação de mestrado. Aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, nós temos um hospital de referência. Há quanto tempo nós temos aqui o enfermeiro navegador incorporado no cuidado do paciente?
Nós já temos há bastante tempo, há aproximadamente 10 anos, começou em 2013, 10 anos, né? Com as clínicas integradas de oncologia. Nas clínicas integradas, nós já tínhamos o papel desse enfermeiro navegador, onde esse enfermeiro navegador gerenciava os pacientes indicados para fazer clínica integrada, e esta clínica integrada se trata de uma consulta integrada mesmo, entre oncologista, cirurgião e o enfermeiro navegador. E nessa conversa, nessa reunião, nessa consulta, o paciente vai participar e ele vai ter um parecer de todos esses profissionais. Então, o enfermeiro navegador aqui no Einstein começou desta maneira, gerenciando essas consultas de clínicas integradas. E em 2015, nós passamos efetivamente a atender junto nos consultórios com as equipes de oncologistas. Então, hoje nós somos em 11 navegadores e cada navegador tem um oncologista referência que a gente trabalha. Então, de acordo com as especialidades. Perfeito, né? 10 anos, então, de jornada. E falando em jornada, sobre a jornada do paciente, né? Em que momento, em que fase dessa jornada do paciente com câncer entra o enfermeiro navegador? É desde o começo ou existe algum período que vocês atuam? Aqui no hospital, essa jornada nós iniciamos desde o início do diagnóstico. Então, tem pacientes que vêm para fazer o diagnóstico aqui conosco, tem outros que já chegam com um diagnóstico. Então, esse profissional entra desde o início, que esse paciente já vem na primeira consulta. Então, o profissional navegador já participa dessa consulta e dali, tudo que é pedido para esse paciente, ele já vai começar nesse gerenciamento. Durante toda essa jornada. Então, gerencia os exames para que eles sejam feitos o mais precocemente, os resultados, otimiza tudo isso para que a equipe consiga decidir logo como conduta o que vai ser feito para esses pacientes, e quanto à decisão do tratamento, também otimiza para que esse tratamento seja iniciado o quanto antes. E, como eu havia falado, também nos cuidados de fim de vida. Nós temos uma navegadora que trabalha também nos cuidados de fim de vida. É uma navegadora do tratamento de suporte aos pacientes. Então, como eu disse, é do início ao fim do tratamento ou até mesmo ao fim de vida desse paciente. Nossa, muito interessante. Então, em toda a jornada, o enfermeiro navegador vai ter um papel muito importante. Toda a jornada, inclusive dos pacientes que fazem medicação domiciliar, né? O uso de medicamentos antineoplásicos domiciliares, comprimidos. Nós fazemos todo o monitoramento da sintomatologia desses pacientes, da aderência, junto com a equipe multi, a equipe da farmácia. E pelo que eu entendi, você me falou que, então, cada enfermeiro navegador, ele fica responsável por 1 ou 2 médicos oncologistas. Então, vocês acabam ficando especialistas também em um grupo de tumores. Eu tô certa? Como que é isso na sua prática? É isso mesmo. Nós acabamos ficando especialistas em determinado tipos de tumores, né? Então, tem a navegadora que fica só com os médicos que cuidam de câncer de mama, outras com câncer de pulmão, geniturinário, gastrointestinal e assim por diante. Então, às vezes, alguns navegadores ficam com mais de um tipo de tumor, a depender de quantos médicos que ela navega. Então, acaba ficando super especialista. Nossa, muito bom, porque daí começa, então, a direcionar e entender melhor os tratamentos, né? Quais são as toxicidades que aquele paciente vai passar, né? Muito bom isso, né? A integração total com a equipe, com a equipe médica e a equipe multi. Perfeito. Cláudia, eu sou oncologista, eu vejo todos os dias o quão importante é na minha rotina ter um enfermeiro navegador, tanto para mim quanto para os pacientes. Isso facilita muito o meu trabalho no dia a dia, porque eu sei que meu paciente vai estar bem cuidado, né, nas mãos de um excelente enfermeiro navegador. Mas eu queria que você contasse um pouco para quem está nos ouvindo como que é a interação do enfermeiro navegador com outros profissionais de saúde, com a equipe multi. Então, é uma integração muito ampla, né? Primeiramente, a gente tem muito contato com a equipe médica. A equipe médica confia muito na equipe de navegadores, porque eles sabem que nós vamos trabalhar arduamente para fazer com que esse paciente tenha o melhor atendimento. O conhecimento, como você bem disse, a gente acaba tendo um conhecimento diferenciado, a equipe sempre está estudando junto com os novos estudos, todos os congressos, mesmo às vezes que sejam congressos médicos, a gente fica inteirada. Nós conversamos muito sobre os novos tratamentos, então todos os medicamentos novos a gente acaba tendo um amplo conhecimento, e também o manejo desses sintomas
sintomas, junto com a equipe da farmácia, como administrar as novas drogas. Então, a gente acaba ficando super inteirado. Então, o engajamento com a equipe multi é muito grande, tanto com a equipe médica quanto com a equipe multi. E nós temos toda a autonomia no atendimento de um paciente, nós identificarmos o que esse paciente vai precisar. Se é uma nutricionista, se é uma psicóloga. Então, a equipe médica dá todo o aval e a instituição também para a gente poder direcionar esses pacientes para as outras equipes. Então, nós temos encaminhamentos, inclusive dentro do sistema que o hospital oferece, sistemas de notificações para notificar outros profissionais que aquele paciente está precisando dele. Então, por exemplo, uma notificação psicológica, o paciente precisa de um atendimento psicológico, a gente notifica e, além disso, passamos para os psicólogos o caso do paciente e depois ainda, quando esse psicólogo atender, depois ele traz para a discussão como que foi o atendimento dele e o que a gente pode melhorar na vida desse paciente. Então, é super completa essa integração entre a equipe multi. Nós acompanhamos pacientes de cabeça e pescoço, por exemplo. Esse paciente ele tem uma importância muito grande de ficar muito em cima para que ele consiga levar o tratamento que é muito tóxico até o fim. Então, nós temos o engajamento da equipe da odonto, nós acionamos a nutrição, a psicologia em alguns casos, a fono para depois do tratamento. Então, nós estamos sempre muito ligados para a gente poder indicar um dispositivo se houver necessidade, como uma sonda nasoenteral ou uma gastrostomia. Então, a equipe multi está muito próxima e eles são muito receptivos com o nosso trabalho. Nossa, Cláudia, então, enfermeiro navegador é importantíssimo também nesse agregação, né, nesse cuidado global. Então, vocês conseguem ter uma visão global do paciente porque vocês estão próximos deles no dia a dia, né, vendo as toxicidades, as necessidades desse paciente. Queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Foi excelente. Eu queria saber se você tem alguma consideração final para quem está nos ouvindo, alguma mensagem dessa enfermeira navegadora expert que temos aqui. Tenho sim uma mensagem para que as instituições oncológicas tenham esse profissional. É um profissional que agrega muito, tanto para a equipe médica, aos pacientes principalmente, e à equipe multi. E a instituição, porque queira ou não, além de nós conseguirmos um tratamento, um atendimento de excelência para o paciente, esse paciente vai querer voltar, porque ele vai ter um atendimento personalizado, qualificado e rápido, né? Com segurança. Muito obrigada. Excelência é a palavra. E por aqui encerramos mais um podcast. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Obrigada e até o próximo episódio.